Data Lakes e Data Warehouse, o que são? Com certeza você já deve ter ouvido esses termos, principalmente se você é um estudioso de ciência da computação, onde você precisa estudar sobre Big Data. Inclusive, se você está trabalhando para uma empresa, ou principalmente com um banco de dados, é muito importante que você saiba distinguir esses dois termos, né? O que cada um significa e o que eles designam. Todos nós sabemos que a humanidade cada vez mais está gerando muitos e muitos dados, uma quantidade assim incontável quase. São muitos zeros dentro de um número só. Como que você, como um especialista aí em TI ou um cientista de dados, analista de dados, como que você vai organizar os dados que a sua empresa está produzindo? Como que você vai armazenar, tratar e extrair insights, ideias ali, né, para tomar decisões mais certeiras? Como que você vai fazer tudo isso, né? Primeiro, a gente tem que começar entendendo os termos da área. Por isso que eu já tô com a minha colinha aqui, ó. O que são data warehouses, né? Vamos começar por esse termo. Warehouse significa, dentro do inglês, armazém, ou seja, é um armazém de dados. E como que ele se diferencia de um data lake? Na forma como as informações são armazenadas ali e acessadas, tá? Data warehouses, eles podem extrair dados de ERP, de sistemas mais complexos aí, ou seja, de diversas fontes. Só que o jeito que ele armazena esses dados é diferente do data lake, tá? Vamos ver quais são essas diferenças. Um armazém de dados utiliza muitas vezes uma arquitetura de 2 camadas ou 3 camadas, tá? Ele é mais organizado. Na arquitetura de 2 camadas, ele utiliza um servidor ali, né, no back-end, tá? Onde é possível manipular os dados ali, e a parte do front-end, que é onde os dados são traduzidos ali em informações. É o Power BI, que você vê aquele monte de gráficos, aqueles insights, aqueles números, né? Aqueles indicadores-chave. E a arquitetura de 3 camadas é a arquitetura mais utilizada dentro desse sistema de armazém, onde na primeira camada nós temos as partes gráficas, o nosso front-end. E na camada de número 2, nós temos os servidores de banco de dados. E na camada de número 3, nós temos as fontes dos dados. Agora vamos para os data lakes. Lakes é lago em inglês, tá? Isso tem muito a ver com o conceito desse banco de dados. Essa é uma visão não refinada dos dados. Pensa só, você tem uma grande sala onde você vai empilhando todo quanto é tipo de coisa. É sapato, é ferramenta, é uma cama velha, ou seja, você não filtra o que você coloca dentro desse quarto aí, dessa sala. E é assim que funciona um data lake. É onde você vai colocando dados ali sem filtrar, sem tratar nada. Tem dados ali também que podem ou não serem analisados também, tá? Tem muito isso. E é muito importante que você tenha em mente a questão da governança se você tem um data lake, né? Porque você pode muito bem pagar muito caro por um banco de dados aí que só está servindo de depósito de lixo caro, né? Sem nenhuma serventia. Porém, você pode consultar e a partir do resultado dessas consultas aí, esses dados você pode pegar e analisá-los. Geralmente, os data lakes utilizam uma arquitetura simples, baseada em pastas, né? Nenhum dado é recusado, você vai jogando lá, né? Como eu falei, na maioria das vezes, a maioria das empresas não possuem governança de dados, né? Ou se possui algo muito sem critério, algo muito simples, né? Então, provavelmente vai servir como um depósito grande de lixo. Por isso que é interessante ter a governança, primeiramente, né? Mas é muito importante ter um planejamento, porque muitas vezes um armazém de dados pode ser mais caro um pouco, porém ele é mais organizado, ele vai ter mais serventia. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixe o seu like, tá? Acesse aí o site da minha empresa, beleza? Compartilhe e comente aí com as pessoas, tá? Que se interessam por esse assunto, beleza? Valeu, falou, fui!